Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para tecer um breve comentário acerca de um tema que aparece neste livro que eu estou lendo, intitulado A Era da Loucura, um título bastante pertinente e já nos dá a ideia por meio da qual o autor, o professor Michael Foley, identifica o nosso tempo, o nosso contexto. Há um argumento aqui que não é nem da autoria do professor Michael Foley, mas de um psicólogo norte-americano chamado Albert Ellis, e que é um argumento, uma ideia que descreve muito bem um dos traços de nosso tempo, uma das obsessões de nosso tempo e que tem gerado a paralisia de muita gente, de muitas pessoas que tem de alguma forma afetado as emoções de muitas pessoas. Ora, neste livro, o professor Michael Foley traz à discussão a maldição dos três deveres, por assim dizer, né? A maldição ou os deveres que tem servido como parâmetro para o comportamento, a forma de ser, a forma de estar no mundo de muitas pessoas. Eu vou falar sobre a maldição dos três deveres, quais são esses três deveres que são extremamente paralisantes, que nos agride e levados ao extremo podem ser danosos, mas muito danosos às nossas vidas. Eu falarei sobre sobre a maldição dos três deveres, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, um pouco de ciência, como faremos hoje, recorrendo a este livro que aborda conteúdos da psicologia, da psicanálise, da neurociência, além de muitos conteúdos na área da filosofia, A Era da Loucura, do professor Michael Foley. Este espaço, por meio deste espaço, nós nos propomos a isto, a levar a vocês um pouco de conhecimento acerca dessas áreas com as quais temos afinidade, sobre as quais estamos lendo, pesquisando constantemente. Portanto, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando este espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos ter um número cada vez maior de pessoas aqui nesse nosso espaço. Isso nos ajuda bastante. Bem, antes de mais nada, antes de entrar no tema, falando um pouco sobre a maldição dos três deveres, eu já de pronto, de chofre, já indico a vocês a leitura deste livro que eu estou lendo, estou quase terminando. O título do livro é bastante pertinente, a era da loucura, do professor Michael Foley, e é uma obra que nos apresenta um retrato de nossa sociedade, de nosso tempo, com todas as suas neuroses, com todos os seus vícios, com todas as suas deficiências e as suas fragilidades. Eu, particularmente, e como professor de filosofia, procuro me propor a esta atividade, confesso, atividade extremamente complexa, sobretudo nos dias de hoje, quando tudo
muda constantemente, mas eu sempre procuro ler obras, ler livros, autores, pensadores, nas mais diversas áreas do conhecimento que me ajudem um pouco a compreender o tempo no qual estou inserido, com os seus valores, com os seus indivíduos, com as suas limitações, os seus vícios, com os seus conflitos. Sempre quando eu me deparo com uma obra, com um livro que me ajuda a compreender o meu tempo, o meu contexto, a minha época, eu não hesito. Vou lá, compro o livro e inicio a sua leitura. Quando eu me deparei com este livro pela primeira vez, A Era da Loucura, não tive dúvidas de que aqui eu iria encontrar uma obra que me ajudasse a entender o meu tempo, o meu momento histórico, o meu contexto histórico, o meu mundo. E não me decepcionei. É claro que aqui o professor Michael Foley não nos coloca diante de toda a problemática que envolve a nossa sociedade, que é, repito, extremamente complexa, mas ele nos coloca de alguns traços desta nossa sociedade que nos permitem construir o seu diagnóstico, mas não apenas para conhecê-la, mas também para propor outros caminhos, né? Como professor de filosofia, como pesquisador na área de filosofia, eu sempre encarei a filosofia não apenas como uma forma de conhecimento crítico, mas também como uma forma de conhecimento que propõe outros caminhos, outras formas de existência, outras formas de ser e estar no mundo. A filosofia não é apenas crítica, ela é propositiva. Por quê? Porque ela identifica as contradições do tempo, as contradições de determinado tempo, de determinado mundo, de determinada sociedade, mas ela também propõe caminhos para a superação dessas contradições ou caminhos para que os indivíduos se tornem indivíduos melhores. Se assim não fosse, a filosofia não passaria de uma forma de conhecimento estéril. E não é este o caso. A filosofia também tem um comprometimento com a mudança, a transformação do mundo. Os filósofos, a seu modo, também buscaram construir um mundo melhor. Eles também buscaram propor caminhos para um mundo melhor. O professor Michael Foley não é um professor da área de filosofia. Ele é, na verdade, um professor na área da tecnologia, e daí as referências constantes à tecnologia, e não poderia ser diferente. Somos uma sociedade extremamente marcada pelo advento das tecnologias. Entretanto, lendo a obra do professor Michael Foley, fica evidente que ele é um apaixonado por filosofia, pois está constantemente fazendo referências a filósofos que também nos ajudaram, que nos ajudaram a compreender o mundo. O tópico que eu trago hoje para a nossa reflexão não é um tópico, não é uma ideia, um argumento, um postulado elaborado por um filósofo, mas por um psicólogo norte-americano chamado Albert Ellis.
E Albert Ellis, pensando a sociedade de seu tempo, chegou a algumas considerações que são extremamente atuais, extremamente pertinentes, que servem, que caem como uma luva no nosso tempo. Ora, o professor Albert Ellis afirma que nós vivemos num mundo marcado pelos 3 deveres, por 3 deveres, e que são deveres que nos são impostos, que nós buscamos obsessivamente e que são extremamente paralisantes. Eles barram a nossa vida, eles barram a nossa existência, eles não nos permitem prosseguir e caminhar. E quais são estes 3 deveres? São eles. O primeiro, devo ter sucesso. O segundo, as pessoas devem me querer bem. E as pessoas devem ser agradáveis comigo. E terceiro, o mundo deve ser um lugar bom. Bem, estes são os 3 deveres que nós podemos entender como uma verdadeira maldição, alinhados àquilo que defende o psicólogo Albert Ellis e que o professor Michael Foley ratifica, endossa neste seu livro, né? Esta é a maldição dos 3 deveres. E por que esta é uma maldição? Porque esses deveres, inculcados por nós e perseguidos obsessivamente, são deveres que, ao fim e ao cabo, geram em nós consequências extremamente danosas e prejudiciais à nossa vida, à nossa saúde, às nossas emoções, enfim, ao nosso ser. Por quê? Porque o primeiro dever, o devo ter sucesso, implica a maldição do perfeccionismo. O segundo dever, as pessoas devem me tratar bem, as pessoas devem me querer bem, as pessoas devem ser agradáveis comigo. Este dever traz imbuído em si a nossa carência existencial, nossa carência afetiva. E o terceiro dever, o mundo deve ser um lugar bom, o mundo tem que ser um lugar bom. Este terceiro dever traz imbuído em si a ignorância. Portanto, os 3 deveres, ou a maldição dos 3 deveres, se desdobram em 3 traços que marcam o nosso tempo e que são extremamente danosos à nossa existência. O perfeccionismo, a carência e a ignorância. Ora, o perfeccionismo, que decorre deste primeiro dever, devo ter sucesso. O perfeccionismo é um elemento, na verdade, uma obsessão que coloca termos na ação do indivíduo, levando a buscar algo tão idealizado, tão perfeito, que este indivíduo deixa de ser um indivíduo construtor que realiza
alguma ou algumas coisas, visto que ele está tão obcecado por um modelo ideal e perfeito, que isto o impossibilita de construir coisas que, ainda que não correspondam, ainda que não atinjam este ideal de perfeição, são tão relevantes e importantes para ele e, consequentemente, para os demais, que podem ser coisas extremamente importantes para ele e, consequentemente, para os demais. Ora, o sucesso é algo que está imposto às nossas vidas. Muitos de nós se deixam ser seduzidos, cativados por essa questão do sucesso, por essa questão da... E hoje mais ainda, quando nós vemos pessoas de forma obcecadas, correndo atrás do sucesso, correndo atrás, buscando se tornar celebridades, buscando conquistar fama, enfim, conquistar dinheiro, conquistar poder, enfim, nós vivemos numa sociedade onde o sucesso é algo imposto e que deve ser buscado de forma obsessiva. Ora, a consequência disso é a interiorização de aspectos, de traços perfeccionistas, é a formação de indivíduos perfeccionistas que colocam diante de si critérios tão elevados, padrões tão elevados, que se tornam quase que impossíveis de serem atingidos, de serem concretizados. E aqui nós temos uma das causas da infelicidade, né? Uma das razões da infelicidade. Ora, um dos motivos que levam tantas pessoas à infelicidade é justamente este. As pessoas se colocam diante de ideais tão elevados de vida feliz, de vida boa, de vida com sucesso, que na impossibilidade de alcançá-los, de atingi-los, os efeitos sobre essas pessoas são os contrários àqueles que implicam uma vida feliz. Ora, o que nós vemos, por meio dessa busca obsessiva pelo sucesso, por meio desses ideais elevados de felicidade, de vida boa, o que nós vemos é cada vez mais um número maior de pessoas frustradas, decepcionadas, desencantadas, desiludidas, deprimidas, angustiadas e sem alento para continuar a sua vida, a sua existência. Os psicólogos, os neurocientistas, muitos filósofos, gente que analisa o comportamento humano por meio das suas mais diversas facetas, são unânimes em afirmar que uma das formas de se alcançar a felicidade seria propor como razão de vida, como objetivo, como meta, um ideal mais tangível, um objetivo não tão elevado, mas um pouco mais próximo da nossa realidade, um objetivo mais simples, menos ambicioso. Este é um caminho muito promissor para a vida feliz. O contrário é a causa de muita frustração e de muita decepção. O contrário é o que está aí,
cada vez mais somos bombardeados por um discurso que procura induzir os indivíduos a essa busca obsessiva pelo sucesso. E o sucesso, por ser algo extremamente elevado, tem gerado cada vez mais indivíduos perfeccionistas que não se contentam com um fazer mais simples, com um agir mais simples, com um atuar mais simples, porque agora se colocaram diante de si padrões tão elevados, tão distantes e tão intangíveis, que essas pessoas preferem a paralisação, se tornarem paralisadas, a abrir mão destes ideais elevados e ser construtoras de uma vida que, embora mais simples, mais prende sentido, mais prende significado. Ora, a maldição do sucesso, a maldição do devo ter sucesso, é uma maldição que paralisa o indivíduo, que o frustra e que pode gerar nele um verdadeiro desencanto pela vida, pela existência. Ora, o segundo dever, as pessoas devem me tratar bem, tem gerado cada vez mais indivíduos isolados, indivíduos sensíveis, indivíduos fragilizados. Por quê? Porque as pessoas, em boa parte, em boa medida, não nos tratam bem. E mesmo aquelas que nos tratam geralmente bem, em algum momento são um pouco mais ríspidas conosco, são um pouco mais pesadas no trato conosco, podem nos decepcionar. Ora, nem todos estão condicionados, ou nem todos devem nos tratar bem. E tem muita gente, muitas pessoas, que movidas por essa ideia, por esta imposição, por este dever, quando se defrontadas com outras pessoas que não a tratam bem, optam pelo isolamento, optam por uma conduta extremamente antissocial, optam por uma vida extremamente reclusa, fechada em seu próprio mundo, porque se nega a esse confronto, porque se nega a esse choque. Ora, a vida em coletividade é áspera, é árdua. Estamos constantemente sujeitos a decepções, sujeitos a perseguições, sujeitos a palavras, frases, discursos, opiniões que nos ferem, nos machucam, que podem inclusive comprometer a nossa autoestima, jogar a nossa autoestima no chão, enfim, mas isso deve ser enfrentado, isso deve ser encarado, porque isso, de algum modo, cria em nós uma textura mais sólida, uma textura mais firme, cria em nós uma solidez que nos permite viver e conviver bem em sociedade. As pessoas não têm o dever de serem para conosco agradáveis. Isto não é um dever. É claro que ao longo da nossa existência vamos encontrando essas pessoas que são agradáveis no palavreado, no trato, nos gestos, mas isso não é uma regra. Isto não é uma premissa base, isso não é uma premissa absoluta, isto não é um imperativo categórico, ao contrário. Na maior parte das vezes, nós não apenas
nos deparamos, mas convivemos também com pessoas que não nos são tão agradáveis, que não pronunciam palavras que nos constroem, nos jogam para cima. Ora, na maior parte das vezes, nós não encontramos essas pessoas, nem por isso devemos optar pela vida reclusa, pelo retiro do convívio social. Pelo contrário, devemos enfrentá-lo, por quê? Porque isso nos gera maturidade. Devemos enfrentá-lo, enfrentar este convívio, porque o oposto disso decorre de uma mente extrema, de um indivíduo extremamente carente que busca nos outros elogios e afagos constantes, como se os outros fossem obrigados a elogiá-lo e afagá-lo constantemente. Ora, este é um tipo de carência que nós devemos suprimir, superar para vivermos em sociedade, para vivermos coletivamente. O terceiro dever que o professor Albert Ellis, tal qual mencionado aqui nesse livro, A Era da Loucura, menciona, é o dever que se impõe ao mundo. O mundo deve ser um lugar bom, mas nós sabemos que o mundo não é um lugar bom. Nós sabemos que o mundo não é este lugar tão hospitaleiro para conosco. O mundo não é este lugar que nos alberga como um convento franciscano. Ora, pelo contrário, o mundo quase sempre é hostil para conosco. O mundo é adverso para conosco. O mundo quase sempre se coloca como um lugar extremamente desagradável. O mundo quase sempre se coloca como um ambiente, um lugar quase sempre hostil, agressivo. E principalmente o mundo no qual nós vivemos, marcado por guerras e mais guerras, violência e mais violência, crises ambientais, e tudo isso resultando de ações, de atitudes que são extremamente destrutivas e danosas para com o mundo, tornando um lugar hostil, tornando um lugar adverso, tornando um lugar extremamente agressivo conosco. Ora, este dever, o mundo deve ser bom, o mundo deve se adequar a mim, o mundo deve ser a medida daquilo que eu espero acerca dele. Ora, este dever que se apodera da mente de não poucas pessoas é um dever que parte de uma ignorância absurda acerca do mundo. Quando eu li essa maldição dos 3 deveres, tal qual postulada pelo professor Albert Ellis, sobretudo este dever que procura apresentar o mundo a partir das perspectivas do indivíduo, a partir da medida do indivíduo. Quando eu li este argumento proposto pelo professor Albert Ellis, já me lembrei do filósofo existencialista Camus, que, muito longe de pensar o mundo como sendo o lugar ideal
que se adequa idealmente aos meus valores, àquilo que eu penso acerca da vida, aquilo que eu busco acerca da vida, vê o mundo como sendo um grande oponente do indivíduo. Camus vai afirmar Camus vai defender, vai postular a ideia de que sujeito e mundo vivem em constante conflitos, vivem em constantes desavenças. Camus, inclusive, sustenta este seu argumento a partir da ideia de que a maior parte dos nossos desejos e anseios não será concretizada, e não será concretizada mesmo. Pois, dirá Camus, nós buscamos e a vida, o mundo, parece nos negar. Nós desejamos e a vida, o mundo, parecem ignorar aquilo que desejamos. Vejam, o mundo não se conforma à nossa vontade, aos nossos desejos, às nossas ambições. Ora, o mundo, ao contrário daquilo que diz ingenuamente Paulo Coelho, o universo não conspira para a construção, para a concretização dos nossos sonhos. Inocente é quem pensa dessa forma. Pelo contrário, o universo, o mundo, parecem sempre muito hostis aos nossos desejos, aos nossos anseios, à nossa vontade. Camus chega a dizer que desejar pressupõe criar paradoxos. Ora, o desejo para Camus é a criação de paradoxos. Por quê? Porque quanto mais desejamos, parece que mais a vida nos nega aquilo que desejamos. Portanto, concluirá Camus, desejar é criar paradoxos, é criar essas contradições. Por quê? Porque o mundo não existe para se ajustar à bitola daquilo que eu julgo ser um bom mundo ou um mundo ideal. Pelo contrário, o mundo é sempre hostil e adverso a mim. Ora, quem organiza a sua vida a partir desses 3 deveres, devo ter sucesso. As pessoas devem ser agradáveis comigo. O mundo deve ser um lugar bom. Quem organiza a sua vida a partir desses 3 deveres incorre num sério risco de se decepcionar profundamente e perder todo o seu prazer pela vida, todo o seu prazer pelas pessoas, parar de acreditar nas pessoas, perder todo o seu prazer e, mais ainda, seu espírito de engajamento para a transformação de um mundo melhor. Por isso que esses 3 deveres são paralisantes. Por quê? Porque eles criam em nós um perfeccionismo que nos impede de, a partir de nossas habilidades, construirmos aquilo que nos dê sentido. É paralisante porque ele nos leva a desacreditar da humanidade, desacreditar do homem, da mulher, porque alguém colocou em nossa cabeça que o homem e a mulher têm que ser agradáveis conosco, a humanidade tem que ser agradável conosco, e mais ainda, ele é paralisante porque quando eu me deparo com um mundo que não se apresenta como lugar ideal imaginado por mim, eu me afasto dele, eu me retiro dele e, consequentemente, deixo de me engajar para a transformação de um mundo melhor, para a construção de um mundo melhor. Portanto,
esses 3 deveres constituem esta maldição, a maldição do perfeccionismo, a maldição da carência, a maldição da ignorância. E esta maldição, estes deveres são extremamente paralisantes. Eles não nos permitem agir. Portanto, para o nosso bem, para o bem dos outros e para o bem do mundo, superemos estes deveres, ignoremos estes deveres, arranquemos essas imposições que nos foram colocadas em nossa alma, em nosso ser, porque somente assim nós seremos indivíduos mais ativos, conscientes do mundo no qual estamos inseridos e engajados para a sua transformação, para a sua construção, né? É o que vem proposto aqui pelo professor Michael Foley, que nos apresenta esta maldição dos 3 deveres, segundo o professor Albert Ellis, e que, convenhamos, faz uma leitura muito pertinente acerca do mundo no qual nós estamos inseridos e dos riscos que incorremos ao adotarmos esses discursos que andam por aí. Antes de concluir, leiam A Era da Loucura, vocês vão ter uma ideia, um retrato bastante curioso e até divertido também acerca do mundo no qual nós estamos vivendo. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhe esse espaço com outras pessoas. Se não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam e em breve nós aqui retornaremos. Um forte abraço e até lá.